Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 13. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 12, onde nós temos o relato do início da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Se Deus permitir, ao final nós teremos um período de perguntas e respostas, então você vai anotando aí alguma coisa que não ficou muito clara e me dê a oportunidade de esclarecer, então, ao final, se eu puder. Atos capítulo 13, de 1 a 12, ouçamos a leitura. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, ou Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém? Sim, ó Deus, nós dizemos amém a esse relato que mostra o triunfo do poder do Evangelho sobre as trevas. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-lo, aplicar a nossa vida nos dias de hoje. Nos ajuda a ver, Senhor, o que é pertinente ao período apostólico e aquilo que o Senhor planejou para todas as épocas da igreja, para que nós não percamos aquilo que o Senhor deseja que nós experimentemos, nem por outro lado provoquemos o Senhor, sem entender de que maneira o Senhor se revela. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Lucas havia narrado no capítulo 12 a prisão e a libertação extraordinária do apóstolo Pedro. Isso havia acontecido lá em Jerusalém. Depois ele narra também a morte do rei Herodes, o Herodes que havia matado Tiago, a espada havia prendido Pedro e agora se viu frustrado porque não encontrou mais Pedro na prisão. Ele vai para Cesareia e ali, durante um evento dedicado a César, em que ele estava tentando politicamente entrar em bons termos com os moradores da Fenícia, Tiro e Sidom, ele é ajuizado, castigado, punido por Deus pela sua arrogância e pela sua soberba. E Lucas termina o capítulo 12 dizendo que Barnabé e Saulo, tendo terminado a ministração deles lá em Jerusalém, eles voltam para Antioquia. E isso introduz o que nós iremos ver hoje, que é o início da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Tudo começa quando Barnabé e Saulo são separados pelo Espírito Santo de entre os demais líderes da igreja de Antioquia para uma missão entre os gentios. Já fazia algum tempo que Barnabé e Saulo estavam ali ministrando em Antioquia, que era uma cidade muito grande e onde havia um grande número de judeus. O evangelho prosperou ali de uma maneira extraordinária. E a igreja havia crescido, a essa altura ela havia se fortalecido e havia se organizado. Tanto é que Lucas diz aqui que havia entre eles alguns profetas e mestres, já reconhecidos e já estabelecidos, o que indica que a igreja já tinha avançado bastante na sua organização. E Lucas cita aqui no verso 1, 1, 2, 3, 4, 5 desses profetas e mestres,
mais reconhecidos. Talvez eram esses que eram os reconhecidos como profetas e mestres na igreja de Antioquia. Percebam que já desde cedo, na organização das igrejas que nós encontramos no livro de Atos, prevalece o modelo da liderança corporativa, no sentido positivo. Não a liderança de uma pessoa, um bispo, por exemplo, mas ou de profetas e mestres, ou de presbíteros, ou apóstolos e presbíteros, como era o caso de Jerusalém, mas sempre é uma liderança colegiada. No Novo Testamento você não vai encontrar exemplos de igrejas que eram lideradas por uma pessoa apenas, porque desde o início o modelo de igreja que Deus queria para o seu povo se espelhava tanto em Israel, que tinha os 70 anciãos e o sinédrio, como na sinagoga, que também seguia o modelo colegiado de liderança. Bom, quem são esses 5 que são mencionados aqui, que eram profetas e mestres? Barnabé, já conhecemos, dispensa a apresentação. Um homem chamado Simeão, cujo apelido era Níger, que significa negro, provavelmente um africano, o que mostra a diversidade que havia na igreja de Antioquia. Lúcio de Cirene era provavelmente outro africano também, porque Cirene ficava no norte da África, na Líbia. E é de lá que vieram os primeiros que evangelizaram Antioquia. Então, quem sabe, o Simeão, o negro, ele veio de lá, da África, onde já tinha ouvido o evangelho e trazido até Antioquia. Não é impossível. Aliás, o Simeão e o Lúcio de Cirene, esses dois. Tem um aqui chamado Manaém, que na Almeida Antiga diz que ele era colasso de Herodes o Tetrarca, que a nossa Almeida atualizada traduziu para o português, não é? Já que ninguém sabe o que é colasso, é alguém que foi criado junto. Então, esse cidadão aqui, Manaém, ele cresceu com Herodes, o tetrarca, que é o Herodes Antipas. Ele cresceu na corte real, talvez quando criança e adolescente, e agora estava ali em Antioquia e também havia sido alcançado com o Evangelho de Cristo. E o 5º nome é o nosso conhecido Saulo, que aparece no final da lista. Talvez fosse bom a gente perguntar aqui, a essa altura, qual é a diferença entre profeta e mestre, já que Lucas diz que eles estavam ali, que havia lá na igreja 5 deles, profetas e mestres, e parece que os dois eram considerados a mesma coisa ou havia alguma diferença. A verdade é que é uma definição difícil de você fazer à luz do Novo Testamento, porque tem coisas que tanto o profeta como o mestre fazem que se sobrepõem, de maneira que é difícil você distinguir uma coisa da outra. Então, o que eles têm em comum é que tanto o profeta como o mestre, eles são canais da palavra de Deus. Eles trazem a palavra de Deus, ensinam a palavra de Deus para o povo. O profeta faz isso, Isaías fazia isso, Daniel fazia isso, Ezequiel fazia isso. Não só predizia o futuro, mas trazia uma palavra de Deus de exortação, ensino para o povo, que é a mesma coisa que o mestre faz também na igreja. O nome já está dizendo o que é que ele é e o que é que ele faz. Talvez a diferença do profeta e do mestre é que o mestre ensina regularmente. E todo mundo sabe que quando fosse ali para a reunião da igreja, que tinha aqueles mestres que certamente iriam trazer a palavra de Deus para o povo. Já o profeta, ele falava, quando, eu vou usar o termo em latim, na teologia, o afflatus divinus acontecia com ele, ou seja, o sopro divino vinha para o seu coração, vinha a revelação, Deus falava ao coração do profeta e ele falava ex tempore. O profeta não ia preparado para falar, o mestre sim. Então, durante o culto, Deus falava ao coração do profeta, despertava o coração do profeta e o profeta trazia uma palavra de exortação, de edificação, de aconselhamento e orientação para o povo de Deus. Essa é a única diferença que eu percebo no ministério de profetas e mestres no Novo Testamento, no que diz respeito à preparação e à ocasião em que eles podiam falar. Frequentemente essa função se sobrepujava. Paulo era mestre e ninguém duvida que ele era também um profeta de Cristo. Muito bem. Sob a liderança desses mestres e profetas, a igreja de Antioquia se reunia e, numa reunião dessas,
aconteceu um fato, no mínimo inusitado. Nós lemos aí no verso 2 que isso foi durante um culto de adoração. A igreja estava reunida para adorar a Deus, eles deviam fazer isso com muita frequência, e nessa ocasião em particular eles estavam jejuando. Não nos é dito o motivo pelo qual eles estavam jejuando, uma vez que jejum quase sempre está associado a alguma situação específica de crise, de sofrimento, dor, desafio, guerra, peste, pandemia, ou alguma outra tribulação. Nós não sabemos o que é que havia, mas o fato é que a igreja estava em oração e em jejum diante de Deus. E diz aqui que o Espírito Santo, verso 2, enquanto eles estavam orando e adorando o Senhor, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Provavelmente o Espírito Santo falou através de um profeta, de um desses profetas. O Espírito Santo falou através de um desses profetas, dizendo: eu estou separando Barnabé e Saulo para uma missão. E não é dito ainda que missão vai ser essa. Mas à medida que o capítulo 13 se desenrola e o capítulo 14, nós vamos ver que o Espírito Santo estava chamando esses dois para evangelizar os gentios, numa região muito distante da Judeia, de Samaria, da Galileia e toda aquela região que já havia sido desbravada com a pregação do Evangelho. Através então do profeta, o Espírito Santo determina que Saulo, vamos botar na ordem que está correta, né? Que Barnabé e Saulo fossem enviados para a missão que ele os havia chamado. E a igreja, que estava familiarizada com o ministério dos profetas e estava acostumada a ouvir Deus falar através do profeta, não teve dúvida em reconhecer que aquilo ali que o profeta estava dizendo era da parte do Espírito Santo. Tanto é que eles jejuaram mais um pouco, oraram mais um pouco, chamaram Barnabé e Saulo, impuseram as mãos sobre eles. A imposição de mãos no período apostólico era para ordenação, consagração, transferência de autoridade, parceria, apoio, comunhão. Era tudo isso que estava significado com a imposição de mãos ali. Eles impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e despediram esses queridos irmãos para aquela missão a qual o Espírito Santo os havia chamado. E nós iremos ver que essa é a primeira viagem missionária organizada entre os gentios de que nós temos notícia na história da igreja. Havia uma atividade missionária entre os gentios antes, mas ela não era organizada, ela não tinha as características que essa tem, que ela começa como sendo isso aí, que tem um terreno a ser desbravado de gente que nunca ouviu falar do Evangelho. Então é a primeira vez, por isso que ela é chamada da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, nós temos aí do verso 4 a 7, como o Espírito Santo leva Barnabé e Saulo a anunciar o Evangelho na ilha de Chipre. Lucas entendeu que todo esse processo acima foi do Espírito Santo, porque olha aqui o que diz o verso 4, Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo. Ele não diz enviados pela igreja de Antioquia, eles foram enviados pela igreja de Antioquia, eles eram missionários da igreja de Antioquia, mas Lucas entendeu que a igreja de Antioquia, ao impor sobre eles as mãos e despedi-los na viagem, estava agindo sob a orientação do Espírito Santo. Então, está correto dizer que eles enviados pelo Espírito Santo, e aí ele dá o roteiro que o Espírito Santo tinha em mente, que é destino final a ilha de Chipre. Se você olhar no mapa, eles fizeram de Antioquia para a cidade de Seleucia, que ficava na costa, são 15 quilômetros. Seleucia era uma cidade portuária, onde de lá as pessoas saíam para fazer viagens para as regiões todas ali do mar Mediterrâneo. Era de fácil alcance e era muito movimentado. Ficava a 15 quilômetros de Antioquia, onde esses fatos aconteceram. Então, Barnabé e Saulo foram para Seleucia. De lá eles pegaram um barco e navegaram 200 quilômetros mar afora até a ilha de Chipre. Por que Chipre? Porque era a terra natal de Barnabé
que estava aqui na expedição, e porque lá havia também uma grande comunidade de judeus e de gente já convertida. Lembra que foi de lá que saíram os primeiros missionários para evangelizar Antioquia. E agora os de Antioquia estão indo para Chipre para continuar a obra de evangelização. E quando eles chegaram, o ponto de chegada lá em Chipre era a cidade de Salamina, como eles dizem aqui, No verso 14 diz que foram até Seleucia, 15 quilômetros, navegaram para Chipre, 200 quilômetros, chegaram a Salamina, que era o porto onde geralmente se chegava, e começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Havia muitas, a população de judeus lá na ilha de Chipre era muito grande, e aqui você percebe um padrão que vai ser observado no restante do livro de Atos. Quando Paulo e sua comitiva, eles chegam no lugar, eles primeiro vão a uma sinagoga, onde eles vão encontrar apoio, oportunidade para falar, tementes a Deus e uma oportunidade de lá começar o trabalho entre os gentios naquela cidade, naquela região. Nós vemos aqui que João estava como auxiliar deles, final aí do verso 5, o João aqui é João Marcos, filho de Maria, que era a dona daquela casa onde a igreja se reunia em Jerusalém, onde Pedro foi lá bater na porta, onde a menina Rode atendeu, provavelmente era o local da última ceia e também do dia de Pentecostes. Então tudo isso era da mãe de João Marcos, que era primo de Barnabé. Por isso Barnabé trouxe nessa viagem missionária, não é? Então estava Barnabé, Saulo e João como auxiliar. Depois de evangelizar a ilha toda, tudo indica, não sabemos quanto tempo isso levou, eles chegaram a Pátimos, que fica no extremo oeste. Salamina fica no o porto de entrada, você atravessa a ilha toda, que é cerca de 160 quilômetros, e você chega no outro lado, onde estava Pafos, que era a capital da ilha, a sede do governo romano ali na ilha. E lá, Barnabé e Saulo encontram um judeu chamado Bar-Jesus, que significa filho de Jesus ou filho de Josué em aramaico. E diz aqui o texto no verso 6 que ele era feiticeiro, ele era praticante de artes mágicas, da magia. A prática da feitiçaria era proibida pela lei de Moisés, e Bar-Jesus era judeu. Ele sabia que era proibido consultar os mortos, a vidência, consultar os astros, adivinhar sonhos, enfim, usar todo esse conhecimento oculto em seu próprio benefício ou por outros motivos, quaisquer que sejam. Mas, embora tivesse essa proibição na lei de Moisés, com relação à feitiçaria, a prática do ocultismo, era muito popular entre os judeus da dispersão. Lembre que, geograficamente, quanto mais perto de Jerusalém, mais estrito o judaísmo era. Quanto mais longe de Jerusalém, mais misturado, sincrético o judaísmo se tornava, porque o judaísmo tinha como sede Jerusalém e o templo que havia lá. Era lá que estavam os escribas, os fariseus, o sinédrio estava lá. Então, a região de Judeia, a região da Judeia, a região de Jerusalém, o judaísmo era extremamente estrito, conservador. À medida que se afastava, ia ficando mais fundo na dispersão, então os judeus eles eram mais relaxados no cumprimento da lei de Moisés, e ali havia muito sincretismo. E não é de admirar que você encontre aqui um judeu chamado filho de Jesus ou filho de Josué, que era um feiticeiro, né? Um ocultista de profissão. Lucas o chama de falso profeta, chama na cara logo, né, na descrição. Verso 6, o nome dele era Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Por que ele era um falso profeta? Bom, porque ele devia profetizar em nome de Deus, né? Ele era judeu. Então ele devia profetizar em nome de Deus, como se fosse a voz de Deus ou a sabedoria de Deus. Aliás, o nome dele, Lucas vai interpretar, em aramaico seria Elimas, que significa sábio, alguém que tem uma sabedoria e o conhecimento de Deus. Talvez fosse assim que ele se apresentasse, mas ele era um falso profeta, porque ele não era enviado de Deus, a mensagem dele era contrária a Deus,
e violava a revelação que Deus havia feito, por isso ele era um falso profeta. Ele nunca foi enviado da parte de Deus, ele era um enganador, como Paulo vai dizer mais adiante. E esse homem, através da sua influência, através da retórica dele, ou enfim, dos enganos, ele acabou se tornando uma espécie de assessor do governador da ilha, chamado Sérgio Paulo, como nós lemos aí no verso 7. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul era o governador de uma província do Senado. Tinha dois tipos de províncias naquele período. Você tinha a província imperial, que ficava debaixo da autoridade do imperador diretamente, como por exemplo a Judéia. A Judéia era uma província imperial e os governadores, reis da Judéia respondiam diretamente a César. E tinha as províncias senatoriais, que estavam debaixo não de César, mas do Senado romano. Essas eram menores e tinham menos influência, como essa província aqui que abrigava Chipre. O procônsul era nomeado pelo Senado e ele era o governador da província. Era o caso desse Sérgio Paulo. Ele era um romano de boas relações e havia sido indicado pelo Senado romano para ser o governador daquela ilha. Era o homem que mandava ali, não é? Era Sérgio Paulo. E o texto diz aqui que ele era um homem inteligente, que pode significar não somente que ele era muito capaz mentalmente, mas também que ele era uma pessoa culta, uma pessoa preparada. Era um romano morando ali na ilha de Chipre. Os cipriotas se consideravam como gregos, depois da helenização, tinham seu próprio idioma, sua própria religião. Então, com certeza, ele era um homem versado, um homem culto, um homem interessado, talvez, nos costumes dos povos, e é isso que vai abrir a porta para que ele, ao tomar conhecimento de que na cidade apareceu uma nova doutrina, não é? Apareceu alguém, 2 cidadãos lá falando e muita gente parecia estar seguindo, o burburinho na cidade, ele então resolve chamar Barnabé e Saulo para uma visita à casa dele, porque ele quer ouvir, diz aqui, não é, o texto, o procônsul, estou no final do verso 7, o procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Quem sabe Deus já vinha preparando esse homem, de alguma maneira, ele estava sedento das coisas de Deus, era por isso que ele tinha ao lado dele alguém que falava da parte de Deus, mas Sérgio Paulo, ainda não tinha discernimento para ver que o cara era um embusteiro, né, um falso profeta, e agora ele ouve dizer que tem essa nova doutrina a respeito de Deus que está sendo ensinada na sua cidade. Na verdade, na sua ilha, né? Na verdade, na sua ilha. E aí ele manda chamar. Essa associação de poder público, político, com feitiçaria é muito antiga. Os reis do Antigo Oriente, eles costumavam ter na sua corte feiticeiros, magos, adivinhadores, intérpretes de sonhos. Nós lemos isso, sabemos disso pela história de Daniel, sabemos disso pela história de José, nós sabemos disso de outras fontes também, era muito comum. E por quê? Porque a autoridade, ela queria tomar decisões que agradassem os deuses. Mas quem podia falar pelos deuses? Eram exatamente os magos, os profetas, os adivinhos, os oráculos. Então, esses que estavam em autoridade, geralmente tinham ao seu lado o elemento religioso que ele consultava quando ia tomar uma decisão. O que é que os deuses dizem a respeito dessa decisão que eu preciso tomar aqui? E aí o falso profeta, falando em nome de Deus, dava uma interpretação ou dava uma direção, enfim, fazia esse tipo de coisa. Essa era a relação de Bar Jesus com esse homem inteligente e culto que era o governador da ilha de Chipre. Essa era a relação. E ele, quando ouviu falar de Deus através de Barnabé e de Saulo, ouviu que eles falavam, ele chama para a sua casa talvez, ou o seu palácio, porque ficou interessado e era um homem inteligente, um homem culto, e ele queria que nessa visita houvesse uma explicação daquilo que eles pregavam, não é? E aqui, na terceira parte do texto que nós lemos, de 8 a 11, nós vemos como Barnabé e Saulo, ao exporem o evangelho ao procônsul, eles sofrem a oposição de Bar Jesus. Bar Jesus não gostou da ideia, não. Ele viu que a concorrência ali era grande e que ele ia perder o
din-din, não é? Ia perder o lugar dele ali. E nenhum falso profeta gosta de perda, né? Porque o interesse dele é esse. É isso que ele tem interesse, no dinheiro, não na verdade. Então, Elimas, ele procurou, diz aqui o verso 8, que ele procurava impedir que Sérgio Paulo viesse a crer nas palavras de Barnabé e Saulo. Se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul, talvez contra-argumentando, talvez questionando, talvez zombando, escarnecendo, fazendo algum tipo de ameaça ou qualquer outro artifício que ele estava querendo usar para impedir que que Sérgio Paulo ficasse sob a sua influência, E é curioso que foi o mesmo tipo de oposição, num certo sentido, que os apóstolos encontraram quando foram para Samaria, não é? Lá também tinha um falso profeta, e ele queria comprar de Pedro o poder de fazer descer o Espírito Santo, e Pedro fez com ele o que Paulo vai fazer aqui com esse falso profeta. Pedro pronunciou o juízo de Deus sobre aquele falso profeta lá em Samaria, que é o que Paulo vai fazer aqui na ilha de Chipre, porque a obra de Deus do Evangelho, ela sempre vai encontrar oposição das forças do mal, dos poderes das trevas. Sempre foi assim e assim sempre será. O que nós temos aqui é um exemplo bíblico do que é batalha espiritual que a gente ouve tanto falar hoje. O que é batalha espiritual? E as pessoas falam, as pessoas ensinam a respeito de batalha espiritual. Existe toda uma tecnologia associada com o enfrentamento de demônios e de pessoas endemoniadas. Vamos ver como Paulo fez diante desse endemoniado aqui, não é? Não era possesso, mas faltava esse tantinho, né? Porque era filho do diabo, né? Como ele diz aqui, então faltava esse tantinho aqui para o bicho estar possesso. Mas vamos ver como é que Paulo lidou com essa situação daqui a pouco. Bom, diante do confronto, né, e da oposição desse falso profeta, Saulo então, ele repreende e castiga Bar-Jesus ali na hora, não é? É a partir desse momento que Saulo vira Paulo e ele assume a liderança da equipe. Porque quem fica indignado e pronuncia o juízo de Deus não é Barnabé, que vem sendo citado aqui sempre como o primeiro nome. Se vocês prestarem atenção, é Barnabé e Saulo. Então, a partir de agora vai ser Paulo e Barnabé. Porque Saulo é quem fica indignado. É ele que é cheio do Espírito Santo nesse momento, como nós lemos aí no verso 9. Mas Saulo não foi mais Barnabé, não é? Que era o líder até agora, mas Saulo, também chamado Paulo, que é o nome romano dele. Vocês têm que lembrar que Saulo era cidadão romano, ele era hebreu de hebreus, ele era judeu de nascimento, mas ele tinha a cidadania romana por conta do pai, que era romano. Então ele tinha um nome romano, e o nome romano era Paulo. E como a partir daqui ele vai se embrenhar cada vez mais no mundo romano e gentílico para pregar o Evangelho, Lucas vai chamá-lo de Paulo e não mais de Saulo. É assim que ele vai ser cognominado daqui para frente. Então, é ele que fica cheio do Espírito Santo. E ele, então, pronuncia o que a gente chama um juízo imprecatório. Mais adiante, no final, nós vamos ver se a gente pode fazer a mesma coisa, né? Vontade não falta. Mas será que é lícito para nós fazermos isso que Paulo fez aqui com o Bar-Jesus, não é? Lá no final nós vamos ver isso aí. Mas aqui vamos seguir o relato. Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Vocês percebem como o Espírito Santo estava guiando tudo. Esse relato começou com o Espírito Santo falando através de um profeta lá na igreja de Antioquia, dizendo: separe esses dois. A igreja separou, eles começaram a viagem, e Lucas diz: eles foram enviados pelo Espírito Santo. E agora, nesse momento central aqui de confronto, Paulo é cheio do Espírito Santo. Não é à toa que alguns estudiosos acham que o nome do livro de Atos deveria ser não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Porque é ele que está por detrás dessa obra missionária de fazer o Evangelho e a palavra de Deus chegar até os confins da terra. Paulo foi cheio do Espírito Santo ali.
E olhando firmemente para Elimas, ele fixou os olhos no falso profeta, enquanto o falso profeta estava fazendo as suas palhaçadas lá para distrair o procônsul de ouvir a palavra de Deus. E disse o seguinte: o que ele vai dizer aqui parece pesado, e algumas pessoas podem dizer, isso aqui ele estava na carne para dizer isso aqui. Não, é só você ver o verso anterior, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele não falou isso aqui na carne, ele falou isso aqui no poder do Espírito Santo, porque existe uma ira santa, existe uma indignação verdadeira. Nem toda ira ela é carnal, e nem toda indignação ela é humana. Quando nós ficamos irados ao ver o nosso Senhor ofendido, o Evangelho sendo perseguido, ficamos indignados quando homens e mulheres de Deus são afrontados, insultos são colocados contra eles, há uma santa indignação. Então existe, ou mesmo quando a verdade está sendo pervertida e você está vendo que a injustiça está sendo cometida, existe lugar para a ira. O que é que Paulo disse? Irai-vos e não pequeis. Ou seja, você pode irar-se sem pecar. O problema é quando você deixa a ira virar alguma coisa humana. Alguém já disse que o problema dessa geração é que ela não se ira o suficiente. O problema dessa geração de cristãos, nós deveríamos estar mais irados com o que está acontecendo com o Evangelho, com a igreja, com a verdade a respeito de Cristo. Deveria ter pessoas mais indignadas. E isso vindo da parte de Deus. Isso vindo da parte de Deus. O exemplo disso é que nós vemos aqui. O apóstolo Paulo ficou indignado, ele estava furioso com o falso profeta. E então, ele se dirige ao falso profeta e o repreende nos seguintes termos. Primeiro, você é filho do diabo, chama ele de filho do diabo. Você não é filho de Deus, não. Embora você se apresente como falando da parte de Deus, mas você é filho do diabo, que é o pai da mentira. É ele que está por detrás de você que está fazendo essas coisas. Cheio de todo engano e maldade, Paulo diz, ainda nos versos 9 e 10, não de sabedoria, como teu nome diz, Elimas, mas você está cheio de todo engano, de toda maldade. Mas você é inimigo de toda justiça, de tudo que é bom e verdadeiro. Não está interessado em promover a palavra de Deus e a verdade, está interessado nisso aqui. Até quando você vai continuar a torcer os retos caminhos de Deus? Como eu disse, Elimas, sendo judeu, ele conhecia as Escrituras, a lei de Moisés e as profecias, ele vinha torcendo essas coisas e introduzindo sua doutrina diabólica, ele fazia um sincretismo entre judaísmo e esse paganismo ocultista. E ele agora estava tentando fazer a mesma coisa com o Evangelho de Deus. Isso aí que esses homens estão dizendo, isso aqui, na verdade, o profeta tal, Deus me revelou isso, então, aqui os deuses estão falando isso, aqui. Ele tentou fazer esse tipo de coisa e Paulo perguntou até quando ele iria continuar a torcer os retos caminhos de Deus. E aí pronuncia um juízo sobre ele, no verso 11, que eu quero ler agora para vocês. Eis agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Isso aqui é o que a gente chamaria, não é uma oração imprecatória, não é um juízo imprecatório. O nome imprecatório é usado para aqueles salmos, por exemplo, em que o salmista diz assim: ó Deus, castiga os teus inimigos, esmaga a cabeça dos filhos deles contra a rocha, que as suas mulheres sejam estéreis, que no seu campo não produza. Tem vários salmos em que o salmista ora dessa maneira, que Deus puna os seus inimigos aqui, e é o que Paulo aqui está fazendo. Só que Paulo não está orando, Paulo está decretando. Ele não está pedindo, ó Deus, cega esse ímpio, ele não está fazendo isso. Ele está dizendo, você vai ficar cego por algum tempo. Misericórdia de Deus, não vai ficar cego o resto da vida. Tem uma tradição que não é confiável, mas faz parte da patrística, de que esse homem se converteu depois disso. Quando ele recobrou a visão, ele se converteu a Jesus Cristo. Mas isso está fora da Bíblia e é uma tradição perdida lá no meio dos apócrifos, não é? Só estou mencionando de curiosidade. Pode ter acontecido? Pode. A gente tem como saber? Não. Só na glória. Tá? Citando apenas
como curiosidade. Mas que foi misericórdia, foi. Ele não ficou cego para sempre, né? Ficou cego por um tempo, quem sabe a misericórdia de Deus, mesmo no juízo, para dar a ele uma oportunidade de arrependimento e de voltar a si. Você ficará cego não vendo o sol por algum tempo. E queridos, a palavra de Paulo se cumpre imediatamente. Está aqui um apóstolo. A palavra de Paulo se cumpre na hora. Aqui não tem meia medida não, né? Vamos esperar para ver, vai devagarzinho. Começa hoje, daqui uma semana vai estar do jeito que o apóstolo falou. O apóstolo falava da parte de Deus, da parte de Cristo, como se o próprio Cristo estivesse falando da parte dele. Eles foram levantados para fundar a igreja, lançar as bases do Evangelho, escrever o Novo Testamento, eram inspirados por Deus, eram autoritativos. Por isso era uma classe especial de homens que Deus levantou para supervisionar a passagem do Antigo Testamento para o Novo. Uma vez completado isso, nós não temos mais pessoas assim. Você conhece algum homem assim? Algum apóstolo que fez isso, faz isso? Você vai ficar cego, seu ímpio, inimigo de Deus. E a pessoa fica cega na hora. Então se caia doente, em nome de Jesus, agora. Conhece? Sabe por que não conhece? Porque não tem. Não tem. Esses homens eram homens que traziam não somente o poder do Evangelho para a conversão de pecadores, mas também o juízo de Deus contra os ímpios. Pedro fez a mesma coisa com Ananias e Safira. Lembra a história? Atos capítulo 5. Queriam enganar o Espírito Santo e Pedro disse: a mão do Senhor é contra vocês, porque vocês quiseram enganar o Espírito Santo. E eles caíram primeiro, o marido, depois a esposa, caíram mortos na hora o juízo de Deus vindo sobre eles, como aconteceu aqui. E o texto nos diz, né, que veio uma neblina e uma escuridão. Lembra que Lucas era médico, né? E usa termos assim bem precisos, né? Os olhos de Elimas, né, ficaram enevoados, como se uma neblina tivesse entrado, e ele não conseguia mais ver, a escuridão veio aos olhos dele. E aí ele estava rodando, né? É interessante a palavra, no original ele estava andando em círculos, rodando e pedindo socorro, que alguém pegasse na mão dele e guiasse ele pela mão, porque ele estava absolutamente cego ali naquele momento. Queridos, quem não se impressionaria diante de uma demonstração de poder dessa? Foi o que aconteceu com Sérgio Paulo. O texto diz aí, no verso 12, que o procônsul, vendo o que havia acontecido, ele creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Milagres e ações sobrenaturais de Deus, elas tinham como objetivo levar a pessoa à fé em Cristo. Foi por isso que Cristo fez milagres, essa era a razão dos milagres no Antigo Testamento, confirmar a palavra de Deus. Essa é a razão pela qual os apóstolos eram capazes de fazer milagres, para que as pessoas pudessem crer na palavra do Evangelho. Então os milagres, eles não tinham uma finalidade em si mesmos, do tipo assim, vamos fazer uma reunião de milagres. Não, a reunião era para pregar a palavra de Deus. Se Deus quisesse fazer milagres, Deus faria milagres. Mas o milagre nunca é um fim em si mesmo. Aquilo que aconteceu, aquele juízo sobre o falso profeta, tinha como objetivo levar o procônsul a entender onde estava a verdade. Quem estava falando a verdade? E aquilo ficou claro depois do juízo de Deus sobre o falso profeta. E aí ele creu maravilhado naquilo que os apóstolos estavam ensinando a respeito do Senhor Jesus. Eu queria tirar algumas lições para nós aqui e levantar outras questões para a gente encerrar isso aqui. A primeira lição que nós podemos tirar desse texto é que Satanás usa pessoas para se opor ao avanço do reino de Deus. Sempre, sempre. Nós ficamos preocupados ou pensando que Satanás, que a oposição que ele faz é do tipo possessão demoníaca, a pessoa ficar doente, coisas assim. Não nego possessão demoníaca, eu já encontrei alguns casos de possessão no meu ministério. Sei que pessoas podem ficar possuídas. Mas eu pergunto, quem é que faz mais mal ao Evangelho? Um falso profeta que não está possuído,
mas um falso profeta que ensina a mentira, o erro, e desvia centenas de pessoas do Evangelho, ou um coitadinho endemoniado numa igreja qualquer aí, que a única coisa que ele quer é falar no microfone. Não é? Qual mal que aquela pessoa pode fazer? Agora, um falso profeta faz muito mais, vai enganar muito mais pessoas. Então, eu acho que o foco está errado, quando as pessoas ficam focadas nisso, né? Expulsão de demônio, libertação de problemas e tudo mais, e perde o que é que está acontecendo de fato. Qual é o verdadeiro inimigo? O inimigo é Bar Jesus, é o falso profeta, o mentiroso, cheio de todo engano, filho do diabo, que perverte os caminhos de Deus, que ensina a mentira, que quer apartar as pessoas de ouvir a verdade do Evangelho, como nós vemos aqui que ele queria fazer com o procônsul, governador da ilha. Então, essa é a estratégia do diabo, lembremos disso. Em segundo lugar, você tem aqui as marcas de um falso profeta, eu não vou tocar nesse ponto mais, porque já mencionei. E aqui você tem um exemplo de uma batalha espiritual. Paulo se vê confrontado por alguém que é enviado do diabo. Enquanto que Paulo está cheio do Espírito Santo, com certeza Bar Jesus está cheio de outro espírito, que não é o santo. Espírito de demônio, está lá. É o endemoniado quase, não é? Não com os efeitos comumente vistos nos evangelhos, mas alguém que estava debaixo do poder de Satanás, como Judas na noite em que ele traiu Jesus. É dito que Satanás entrou em Judas. Judas não caiu babando no chão, nem mudou a voz, nem ficou se contorcendo. Ele se levantou e foi vender Jesus, foi ganhar dinheiro vendendo Jesus. E estava endemoniado, possesso por Satanás. O que é que Paulo fez diante da evidente manifestação do poder de Satanás? Ele não disse, eu amarro, eu decreto. Ele não disse, está repreendido, qual é o seu nome? Não é nada disso. Simplesmente encerrou a conversa ali mesmo. Filho do diabo, você está cego. E você está cego espiritualmente e cego fisicamente você vai ficar. E trouxe o juízo de Deus sobre ele. Aqui também nós vemos as marcas de um verdadeiro apóstolo. Eu também não vou tocar mais nisso, eu já mencionei. Eu quero terminar com a questão se nós podemos fazer hoje aquilo que o apóstolo Paulo fez. Eu, sinceramente, não creio que haja entre nós, como já adiantei, pessoas que tenham esse poder e essa autoridade dadas pelo Senhor Jesus, uma vez que isso tinha a ver com um período específico da história da igreja, da revelação, em que pessoas assim eram necessárias. Ministérios assim eram requeridos. Mas eu creio que é nosso dever enfrentar o falso profeta, sim. Eu devo fazer isso, eu devo confrontá-lo com a verdade. Se eu puder repreendê-lo, eu vou fazer isso, em nome de Jesus. E eu posso orar, no meu coração, eu oro pela igreja brasileira todo dia. Mas eu acho que eu devia orar mais para que Deus fizesse a mão dele pesar sobre os falsos profetas que empestam a igreja brasileira. Em todos os quartéis e de todas as tradições. Tem falso profeta reformado, tem falso profeta pentecostal, tem falso profeta arminiano, tem falso profeta calvinista, tem para todo gosto, tá certo? Ele é falso porque as intenções são falsas, a procedência é falsa e a mensagem é falsa. Ele é falso em tudo. Então, eu posso repreender, devo confrontar, se possível expor, e eu entendo que a gente pode orar para que Deus derrame sua mão, ou ponha sua mão contra esses inimigos. É diferente do que Jesus disse, quando ele ensinou que se alguém batesse na minha face, eu desse a outra. Ali ele está falando de uma questão pessoal. Se alguém chegar contra mim, comigo, o problema é comigo, quiser tirar minha túnica, quiser fazer com que eu ande uma milha com ele, então eu vou fazer, eu vou tratá-lo, vou orar por ele, vou amá-lo e tudo mais. Mas falso profeta é outra coisa. Aqui o que está em jogo não é meu relacionamento pessoal com o falso profeta, é que ele está deturpando o evangelho de Deus, ele está insultando o meu Deus. Ele está pervertendo a coisa mais preciosa do mundo para mim, mais do que minha própria vida. Então, eu me encho de indignação, e eu devo orar a Deus sim. Deus,
que a tua mão caia sobre esse ímpio, sobre esses ímpios que pervertem o Evangelho, que tem como objetivo a finança, o dinheiro, o lucro. Final de 1 Timóteo capítulo 6, muita gente pensa que a piedade é fonte de lucro. Tem muitos assim hoje. E por último, queridos, orar para que Deus nos livre do mal, que Deus nos livre de ser enganados por homens que não procedem de Deus, que não trazem de fato a palavra de Deus, que Deus nos dê humildade e sabedoria para reconhecer a verdade e distinguir do erro quando o erro se apresentar diante de nós. Amém? Queria convidar vocês a ficar em pé para descansar um pouquinho. Nós vamos ter um tempinho aí para umas 2 ou 3 perguntas. Eu peço ali aos nossos diáconos para nos ajudarem. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelos apóstolos que nos deram essa revelação escrita. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a andarmos cheios de zelo e cheios do Espírito Santo. Nos ajuda a ficar indignados na hora certa, mas perdoar e amar na hora certa também. Nos ajuda a saber a diferença. Protege a tua igreja, ó Deus, levanta pessoas capazes, que amem a tua palavra, que queiram, Senhor, o avanço do Evangelho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.